Deus os abençoe. Pastor Costa Júnior, muito obrigado, meu amigo. Pastora Suzana, esse casal abençoado. Ontem eu tive o privilégio de estar na casa deles. Me receberam com muito carinho lá. Comi uns doces que eu nunca tinha visto na minha vida. Deus abençoe. Foi o maior sucesso no Instagram. Acho que eu vou levar para o Brasil para revender. Vou montar uma franchise lá. Obrigado, pastor. Deus o abençoe. Até o cachorro lá é simpático, irmão. Tem lugar que você chega e o cachorro é brabo, né? Fica rosnando por si lá. Até o cachorro é gente boa, o cachorro simpático. Grandona, tem uma foto dele me lambendo. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. Eu aprendi uma coisa. Lá no Goiás, estava lá em Caldas Novas. E um pastor me disse uma coisa, não sei se a frase é dele, só vou replicar. Ele disse que existem pessoas que nós conhecemos e existem pessoas que Deus nos apresenta. Eu acredito que o senhor foi Deus que me apresentou. Obrigado, amigo. Sou seu diácono para serviços leves. Para rapar neve, não. Só serviço leve. Brincadeiras à parte. Deus abençoe. Uma honra estar com os irmãos aqui, essa belíssima igreja, essa linda igreja. Deus conserve a chama acesa no coração dos irmãos. E espero em breve poder revê-los. Como o pastor disse, foi algo do céu para estar aqui. Estaria em Framingham, aí cancelaram lá por causa da neve. Mas foi de Deus. Deus me dá esse privilégio de conhecer os irmãos aqui. Uma honra muito grande, espero em breve mesmo poder revê-los mais uma vez. Gênesis capítulo 15, irmão, por favor. Gênesis capítulo 15, verso 1. E aí eu vou fazer uma leitura também, como no primeiro culto, uma leitura mais extensa, para ficarmos bem embasados aqui no texto. Eu vou até a parte A do verso 18, tá? Gênesis 15, do verso 1, até a parte A do verso 18. Eu estou usando a versão Almeida, revista e corrigida. Eu gosto de frisar, porque de repente você pode estar usando uma outra tradução. Uma palavra ou outra pode aparecer diferente no texto, mas não vai mudar o sentido espiritual do texto, tá bom? Gênesis 15, a partir do verso 1. Agradecer o pessoal da mídia aí que está sempre colocando na tela. Deus abençoe, isso é muito bom. Diz assim o texto: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-á, afligi-la-ão 400 anos, mas eu também julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Olha só a parte A do verso 18, que sentença linda. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão. Se você puder, diga amém. Irmãos, falar de Abraão é falar sobre fé. Aqui no capítulo 15, ele ainda é Abrão. O nome dele será mudado no capítulo 17.
mas eu vou chamá-lo durante a ministração de Abraão, porque nós já estamos mais familiarizados, mais acostumados. Então, durante a ministração, vou citar Abraão, mas vocês sabem que aqui no texto ainda é Abrão. Então, só para ficar mais prático, eu vou chamá-lo de Abraão. Então, falar de Abraão é falar de fé. É extremamente impossível desassociar Abraão de fé. Abraão é uma referência de fé. Para vocês terem uma ideia, eu sei que vocês sabem disso, vou repetir o que eu disse no primeiro culto, essa igreja é pastoreada por um mestre na palavra, vocês já sabem, mas os 3 maiores segmentos religiosos do planeta hoje têm Abraão como referência de fé. O islamismo tem Abraão como referência de fé, o judaísmo tem Abraão como referência de fé, e nós, o cristianismo, olhamos para Abraão e vemos na pessoa de Abraão uma referência de fé. E quando é que Abraão começa a tornar-se essa referência de fé? No capítulo 11 do Gênesis, seu nome aparece pela primeira vez, mas ainda não é o protagonista da história. Mas em Gênesis 12, Deus o chama na terra de Ur dos Caldeus. Sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E aí, trazendo para os dias de hoje, para nós entendermos a dificuldade, Abraão sai sem GPS, sem mapa, sem Waze, nenhum aplicativo no celular. Abraão simplesmente, sem Google Tradutor, sai em direção à terra que Deus ainda iria lhe mostrar no meio do caminho. E uma coisa que eu acho extraordinária, pastor Júnior, meu querido, permita-me, Júnior ou Costa Júnior, se eu prefere? Júnior? Tá. Então, pastor, uma coisa que eu acho extraordinária na chamada de Abraão. Está na tela, Gênesis 12, 1. Deus chama Abraão. Sai da terra, sai da parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E em Gênesis 2 e 3, Deus faz 7 promessas a Abraão. Vamos contar essas 7 promessas? Olha que coisa interessante. Gênesis 12, verso 2 e 3. Primeira promessa, far-te-ei uma grande nação. Segunda promessa, abençoar-te-ei. Terceira, engrandecerei o seu nome. Quarta, tu serás uma bênção. Quinta, abençoarei os que te abençoarem. Sexta, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétima, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma chamada e 7 promessas. Sabe por quê? Porque o que Deus pede sempre é maior, o que Deus dá sempre é maior do que aquilo que Ele pede. É uma chamada e 7 promessas. Outra coisa que me impulsiona ao ler isso aqui é que Deus não fez promessa para depois chamar. Primeiro chamou para depois fazer promessa. Por quê? Porque Deus não tem chamado para quem tem promessa, mas sempre faz promessa para quem atende o chamado. Aleluia! Se eu vier depois que Deus fizer a promessa, se eu vier a Deus depois da promessa, eu estou vindo por causa da promessa. Mas se eu venho antes da promessa, eu venho por causa dele. Não por causa da promessa. Então Deus chamou Abraão, aceitou, Deus faz 7 promessas. E outra coisa que é fantástica na vida de Abraão, pelo menos na minha concepção, está no verso 4 de Gênesis 12. A idade de Abraão. Ele tem 75 anos, ó, quando ele partiu e levou Ló com ele. Ele tinha 75 anos de idade. Então, num tempo que muita gente estava pensando em parar, Abraão estava começando a jornada de fé dele. Sabe por quê? Porque nunca é tarde para começar a viver algo novo com Deus. Nunca é tarde. E aí Abraão comete um erro no início da sua caminhada. A ordem de Deus era que ele saísse do meio da sua parentela. Isso aqui é para você entender o capítulo 15. Vou ser muito sucinto, mas preste atenção no contexto. Abraão comete um erro, ele leva seu sobrinho Ló com ele. Por quê? Porque Ló tinha ficado órfão e Abraão não era pai. Então o pai de Ló morreu, o irmão de Abraão, e Abraão não tem filhos. Então quem sabe, eu estou fazendo uma aplicação minha aqui, quem sabe Abraão tentou replicar na vida de Ló aquilo que faltava na vida dele. Ló não tem mais pai e eu não tenho filho, vou levar Ló comigo. Mas guarde isso aqui, princípio é assim, se você quebrar, ele te quebra. Existe princípio que se você quebrar, ele te quebra. E o princípio de Deus para Abraão era, não leva ninguém, deixa para lá. E Abraão levou Ló. Resultado, toda a ordem não cumprida gera problema. Gênesis capítulo 13 começa a dar um problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí, o que eles fazem? Decidem separar-se. Ló vai para as regiões das campinas de Sodoma, e Abraão fica no deserto que ele está. E Deus promete a Abraão aquela terra. Chegamos em Gênesis 14, já estamos chegando no 15. Gênesis 14 acontece uma guerra. Depois você leia com calma. Eu não vou citar o nome dos reis, porque a pronúncia é difícil e não vai acrescentar muito na aplicação. Mas o básico é o seguinte: 4 reis poderosíssimos travaram uma guerra contra 5 reis. E esses 4 reis poderosos venceram 5 reis. Entre esses 5 reis derrotados está o rei de Sodoma, terra que Ló estava. Depois que esses 4 reis poderosos vencem esses 5, levam os homens cativos, entre eles Ló.
E a notícia chega para Abraão, pastor Júnior. Abraão, seu sobrinho Ló foi levado cativo. Abraão junta 318 empregados da casa dele. Lembrando que Abraão não era um homem de guerra. Abraão era um homem de altares. Abraão era um homem que levantava altares, não fazia guerras. Mas a vida cristã é assim. Mais cedo ou mais tarde, quem é do altar vai ter que entrar na guerra. Como o sobrinho dele foi levado cativo, Abraão falou, não tem jeito, tem que ir para a guerra. E aí ele junta 318 funcionários da casa dele e vai para a guerra. E aí Abraão faz algo inédito. Com 318, ele vence os 4 reis que derrotaram 5. Como é que Abraão, com 318, fez o que 5 reis não fizeram? Simples demais. Você e Deus é maioria em qualquer ambiente. Deus nunca contou com números. Você e Deus são maioria em qualquer ambiente. Abraão, com 318, venceu a guerra. E como é que funcionava naquele tempo? Todo mundo sabe. Quem vencia a guerra tinha direito ao despojo da guerra. Então quem vencia a guerra ficava com os tesouros dos reis derrotados. E aí o rei de Sodoma procura Abraão e fala assim, Abraão, você derrotou um rei que eu não pude derrotar. Estou sintetizando a história, irmão. Pega todos os bens que você quiser. Todo o despojo da guerra é seu. Abraão vira para o rei de Sodoma e fala, olha, se os meus empregados quiserem pegar alguma coisa, eles fiquem à vontade, que eles lutaram junto comigo. Agora eu não quero uma correia de sandália, para depois você não dizer que enriqueceu Abraão. Em outras palavras, Abraão está dizendo, eu tenho uma promessa de ficar rico, mas não é o rei de Sodoma que vai me enriquecer, é o rei do universo. Quando Abraão termina de fazer isso, quem é que aparece para conversar com Abraão? Melquisedeque, tipologia do Cristo no Antigo Testamento, sacerdote sem árvore genealógica. E Melquisedeque aparece a primeira ceia da Bíblia. Melquisedeque leva pão e vinho para Abraão. E Abraão, quando viu que Melquisedeque representava Deus e tinha pão e vinho, era uma ceia, Abraão era da Batista Vida Nova. Nova Vida, né? Vida Nova. Ele era inteligente demais. Quando ele viu que era Deus que estava ali naquele negócio, Abraão falou, culto não é só quando eu recebo, é quando eu ofereço. Vou dizimar também. Glória a Deus, diminuiu, mas eu vou continuar do mesmo jeito a mensagem. Porque o Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão, comunhão. Abraão falou, não posso só receber, eu tenho que entrar no culto e tenho que oferecer alguma coisa. Abraão dizimou na mão de Melquisedeque. Chegamos em Gênesis 15, verso 1. Gênesis 15, verso 1, por favor, na tela. O texto diz, depois dessas coisas, depois de quê? Dessas coisas que eu falei para você. Regra básica de interpretar texto, análise de contexto imediato. Depois de quê? Depois de Abraão sair de Ur dos Caldeus, depois de Abraão se separar de Ló, depois de Ló ser levado cativo, depois de Abraão vencer a guerra, depois de Abraão cear com Melquisedeque, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Vamos pontuar um negócio aqui, irmão. Deus não diz não temas para quem está com coragem. Para quem está com coragem, Deus diz o seguinte, vai nessa tua força. Agora Deus só diz não temas para quem está com o quê? Medo. E por que Abraão estava com medo se ele tinha vencido uma guerra? Gênesis capítulo 16, verso 3, por favor. Gênesis 16, verso 3. Tem uma informação importante aqui. Olha a parte B. A fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Entre Gênesis 12 e Gênesis 16 tem 10 anos de história. Você lê esses 4 capítulos com 10 minutos, mas tem 10 anos de história embutida ali. Então Abraão de Gênesis 15 não tem mais 75, tem quase 85 anos de idade. Imagina um homem com 85 anos de idade, caminhando 10 anos no deserto, o deserto castiga. Imagina Abraão tendo que desembanhar a espada e entrar na guerra. Abraão está com medo porque ele é homem de altar. O que Abraão pensou? Outra guerra eu vou perder. Se vier outra dessa eu não aguento. Eu não sou homem de guerra. Eu não tenho exército, eu tenho empregado aqui em casa, cozinheiro, faxineiro. Como é que eu vou entrar na guerra? Aí Deus, conhecendo o coração, se manifesta e fala, Abraão, não tenha medo. Não temas. Por quê? Porque eu sou o teu escudo. Em Gênesis 22, ele revelou-se como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Porque Deus se revela de acordo com a circunstância. Deus nunca se revela de uma maneira só. Ele sempre revela-se de acordo com a circunstância. E nesse momento aqui, Deus falou, Abraão, eu sou o teu escudo. O que eu acho lindo aqui? É que Deus não se revelou como arma de ataque. Deus não disse, eu sou a espada, eu sou o arco, eu sou a lança, eu sou a flecha. Deus disse, eu sou o teu escudo, eu sou uma arma de defesa. Abraão, você venceu essa guerra e vencerá quantas vierem, porque você tem um Deus que te defende, você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que te protege, você tem um Deus que está contigo.
1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, fica tranquilo, você não vai ser atingido. Você tem um Deus que é o seu escudo, Abraão. Aí vamos continuar pensando sobre o escudo. Além de eu dizer, eu sou o teu escudo, vamos pensar aqui. Escudo é uma arma de guerra, uma arma de defesa. Mas no campo de batalha o escudo nunca vai atrás. Onde é que o escudo vai na guerra? Então Deus está dizendo, além de eu te defender, eu sou o Deus que vai na tua frente. Como eu falei aqui no primeiro culto, é o Deus que toma a dianteira da situação. E a revelação não para por aí, olha como a revelação é progressiva. Não temas, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. E aí Deus diz, eu sou o teu grandíssimo galardão. Galardão é o quê? Recompensa, herança. Por que Deus fala que é escudo? Por que Deus fala não temas? Porque Abraão está com medo. Por que Deus diz que é escudo? Porque vai protegê-lo. E por que Deus diz galardão? Porque Deus viu quando Abraão rejeitou o tesouro de Sodoma. Deus falou, já que você não negociou a promessa, a sua maior recompensa não vai ser Sodoma quem vai dar. Eu serei a tua recompensa. Eu vou te dar algo que tesouro nenhum da terra compra. A minha presença, eu serei a tua recompensa. Eu serei o teu galardão. Deus viu as propostas que você rejeitou para se manter fiel. Deus viu as propostas que você disse não para se manter fiel àquilo que Ele te falou. Ele está dizendo, eu serei o seu galardão por causa disso. Eu te recompensarei por causa disso. Só que Abraão traz uma segunda alcunha sobre si. Ele não é só o pai da fé. Abraão é conhecido como um amigo de Deus. E amigo que é amigo conversa. Amigo que é amigo dialoga. Não há amizade sem comunicação. No verso 2, então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Quando Abraão percebeu que era Deus em visão, Abraão falou, vou aproveitar para abrir o coração. Senhor, que me has de dar? Eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Parece que Abraão está questionando, mas não. Abraão está dando uma solução. Olha o verso 3. E disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão faz uma pergunta e responde ao mesmo tempo. Abraão diz assim, Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos. Vamos parar para pensar aqui. Esse ando sem filhos, pesquisa depois no hebraico, ou pergunta o pastor Júnior que ele vai te responder melhor. Esse ando sem filhos aqui é o seguinte, eu estou caminhando há 10 anos sem filhos. Estou caminhando há 10 anos esperando a promessa. Eu ando sem filhos, ou seja, desde que eu saí de Ur dos Caldeus, eu estou confiando na promessa que o Senhor fez. Ainda não cumpriu. Aí Abraão diz, mas já sei, o mordomo mais velho da minha casa, o nascido na minha casa será o meu herdeiro. No verso 2 ele diz, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou seja, o empregado mais velho da minha casa, o mordomo, que comanda tudo, é Eliezer. E no verso 3 ele fala, e eis que o Senhor não me tem dado semente, então o nascido da minha casa será meu herdeiro. Vamos entender o que Abraão está dizendo aqui. Abraão vem de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. Pessoal que estuda história aqui sabe o que eu vou dizer. Primeiro código civil da humanidade vem de lá. De Ur, da terra da Mesopotâmia. O imperador Hammurabi, famoso Código de Hammurabi. Primeiro código civil da história que se tem acesso. Código Civil de Hammurabi. E estava lá no Código de Hammurabi. Quando um homem não gerava filhos, o filho do empregado mais velho virava filho do patrão. Abraão está acostumado com isso. Ele morou 75 anos em Ur dos Caldeus. Ele está acostumado com a lei da Mesopotâmia. Abraão pensou, já sei, Senhor, já que eu não gero. Sara também não gera. Sara agora já está com 75, ela é 10 anos mais nova que Abraão. Abraão 75, agora com quase 85, Sara com quase 75. Abraão falou, já sei, já que eu não gero, já sei como é que a promessa vai cumprir. Eu acho que Abraão veio de Anápolis, mesmo, veio de Goiás, veio de Goiânia, ou então era de Valadares. Abraão era mineiro, não é possível. Abraão falou, já tem um jeitinho, porque nós somos assim, quando a coisa não acontece, a gente sempre quer dar um jeitinho para acontecer, é o famoso jeitinho brasileiro. Você pode estar em qualquer lugar do planeta, o jeitinho brasileiro está lá contigo. É ou não é? Abraão falou, eu dou meu jeito, meu network é forte, Deus. Se o senhor olhar minha lista no Zap aqui, eu conheço muita gente. Então deixa eu falar um negócio com o senhor, já sei como é que a promessa vai cumprir. Eliezer vira pai, o filho dele vira meu filho, a promessa cumpre. Então Deus, está na lei, está permitido. Eu não tenho filhos. O senhor falou que eu vou ser pai, já sei, já que eu não gero. É simples assim, Eliezer gera um filho, o filho dele vira meu filho, a promessa cumpriu. Está tudo certo. Nós somos especialistas em querer dar jeitinho para as coisas acontecerem. Só que aí Deus vira para Abraão no verso 4 e fala o seguinte, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. O que Deus está dizendo para Abraão nas entrelinhas? Abraão, promessa que eu faço é pessoal e intransferível. Eu vou repetir.
Deus está dizendo, a promessa é pessoal e intransferível. Promessa que Deus te fez não vai se cumprir na minha vida. Promessa que Deus me fez não vai se cumprir na sua vida. A promessa que Deus te fez, ela cumprir-se-á na sua vida e de mais ninguém. Você crê que a promessa ainda está de pé sobre a sua vida? Você pode adorar a Deus por alguns segundos comigo aqui, porque a promessa ainda repousa sobre a sua vida. Tem dia que a gente está tentando dar um jeitinho nas coisas, mas Deus está dizendo, a promessa ainda está de pé. Calma, fica tranquilo. O problema é que nós estamos sujeitos à lei do tempo, Deus não. Você sabe disso aqui, vocês já ouviram o que eu vou dizer. Deus é onipresente, não só porque Ele está presente em vários lugares ao mesmo tempo. Deus é onipresente porque também está presente em todos os tempos ao mesmo tempo. Você quer uma ideia? Deus está agora te vendo no útero da sua mãe, está te vendo aqui no culto e está te vendo descer a sepultura, tudo ao mesmo tempo. Porque Ele é atemporal. Nós não, nós estamos subordinados ao Cronos, ao relógio. E aí eu li uma frase interessante que diz o seguinte, o tempo passa, mas também amarrota. Fazendo um paralelo com o ferro de passar roupa, já viu quando o tempo vai passando e as coisas não acontecem, a vida vai dando uma amarrotada na gente? É assim que Abraão estava, Senhor, o negócio está amarrotando, está difícil, então vou dar um jeito da promessa cumprida. Ele falou, não, calma aí, a promessa que eu te fiz não vai sair da vida de outro, nem se cumprir na vida de outro, é na sua vida. É através de você que vai sair a promessa, é através de você, Abraão, é da tua entranha. E aí Deus faz um negócio que Abraão não pediu, e eu gosto demais quando Deus faz as coisas sem a gente pedir. Que o negócio enverga, minha mãe fica bom. Verso 5, verso 4, eis que a palavra do Senhor veio ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Verso 5, então levou fora e disse, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar, e disse, assim será a tua semente. O texto não diz de onde Deus tirou Abraão, olha de onde Abraão saiu. Ó, tá vendo? Não tem nada no texto, olha o texto. Mas o que nós conjecturamos? Uma tenda, porque deserto você não constrói casa. Mateus 7, a partir do 24, Jesus disse que a casa tem que ser construída onde? Na rocha, não na areia. Deserto só tem areia, então não constrói casa na areia. Então deserto não se constrói casa por quê? Tem que ser tenda, monta e desmonta, monta e desmonta. E Abraão foi peregrino durante 25 anos. Então Abraão está lá peregrinando, então provavelmente Abraão está numa tenda, e o texto diz, e Deus o levou fora. Abre parênteses, nota de rodapé, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Nós cantamos, o pessoal do Brasil aqui conhece, nós cantamos, sai da sua tenda, e não é uma crítica à música não, vamos continuar cantando que é bênção. Só que Abraão não saiu da tenda. E eu pesquisei esse texto em várias traduções, Deus o levou fora. Abraão não saiu de livre e espontânea vontade, Deus tirou Abraão da tenda. Sabe por quê? Porque quando o tempo vai passando e as coisas não acontecem, a gente se enclausura. Nos trancamos nas nossas tendas pessoais e não tem quem nos tire de lá. Não tem palavra de pregador, não tem palavra de amigo, não tem corinho de fogo, não tem espírito que desce como fogo que faz a gente sair da tenda. Tem dia que é um lockdown pessoal, você se fecha e fala, não aconteceu ainda, eu estou angustiado, eu estou amargurado, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Você se enclausura nas suas tendas, talvez tem gente aqui enclausurada na tenda dos sonhos frustrados, das promessas que parece que não aconteceram, de coisas que não aconteceram, o tempo vai passando, as coisas não aconteceram, e você está fechado na sua tenda emocional, na sua tenda espiritual, e aí Deus tem que fazer alguma coisa. E o texto diz que Deus o levou fora. E eu acho isso aqui extraordinário. Sabe por quê? Porque quando falta força para eu sair da tenda, Deus entra lá, me pega pela mão e me leva para fora. E por que Deus tem que me conduzir para fora da tenda? Porque a promessa é grande demais para a tenda que eu estou nela. O teto da tenda me atrapalha a ver o céu da promessa. E o que Deus tem para a sua vida é maior do que você pensou. O que Deus tem para a sua vida é maior do que essa tenda que você está. Você crê em palavra profética? Você crê? Vou liberar. Deus vai visitar algumas tendas aqui por esses dias. Deus vai pegar crente pela mão aqui e vai levar para dar uma olhada no céu da promessa. Eu quero declarar que esse lockdown pessoal acaba. Deus está dizendo, vem contemplar o tamanho daquilo que eu tenho reservado para você. Sai dessa clausura, e Deus o levou fora. Isso aqui é extraordinário. E quando Deus leva Abraão fora, Deus diz, conta as estrelas. E aí, irmão, seria cômico se não fosse tão sério. Se as pode contar, porque esse se tem conotação de impossibilidade. A conotação do se aqui é tipo assim, conta se você pode contar, se você pode contar. E o texto não diz que Abraão tentou. Vamos fazer uma exegese rápida. E creu ele no Senhor, verso 6. Ele não tentou contar, o texto pelo menos não diz. Deus falou, conta se você pode contar. O texto diz, e creu ele no Senhor. Por que Deus diz, conta se pode contar? Isso aqui é muito interessante. Vamos para os dados atuais. Stephen Hawking, que morreu alguns anos atrás,
tido como Einstein do século presente, tamanha contribuição que Hawkins deixou para a ciência moderna. Morreu alguns anos atrás, poucos 3, 4 anos atrás, uma doença degenerativa. Já li alguns livros dele, não recomendo a leitura porque ele era ateu e criticava muito a nossa fé, então você tem que ter estômago bíblico para ler, tanto ele quanto o Carl Sagan. Mas Stephen Hawking criticava muito a nossa fé, mas um homem extremamente inteligente, eu tenho que pontuar isso. E dentro da teoria de Hawking, ele acreditava na teoria de multiverso, não de universo. Ou seja, não existe um universo, até porque um universo já quer dizer um. São multiversos, vários universos. Isso não interfere em nada na Bíblia. Por quê? Porque o salmista disse, Moisés falou no Salmo 90, que Deus é Deus de eternidade em eternidade. Quantos universos tiverem, Deus preenche com a glória dele, com a presença dele. Um universo mesmo não comporta a glória dele, não é pouco mesmo. E o fato é que Hawking acreditava na teoria de multiverso. Se dentro da teoria de multiverso, nós estamos em um universo. Nesse universo que nós estamos, existem 2 trilhões de galáxias. A Via Láctea, onde nós estamos, é uma galáxia em 2 trilhões. Na Via Láctea, onde nós estamos, existe a bagatela de 100 bilhões de estrelas. E o Sol é uma estrela nessa constelação de 100 bilhões. E ao redor dessa estrela maior chamada Sol, tem 8 planetas orbitando. E só um não está tão perto para queimar, nem tão longe para congelar. E só nesse planeta, entre os 8 que orbitam ao redor do Sol, em 100 bilhões de estrelas, 2 trilhões de galáxias, no multiverso, só aqui tem um componente com 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O, água. E o que eu acho lindo? É que Deus chamou, levou Abraão para fora e falou, conta se... Você pode contar, não sei quanto é você, mas para contar 100 bilhões de estrelas, uma hora falta dedo. O que Deus está dizendo, Abraão? A promessa é maior do que você imaginou. A promessa é muito maior do que você imaginou. E o que eu acho mais extraordinário? Multiversos, 2 trilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas, 8 planetas. Deus vai no meio do deserto, entra numa tenda, pega o amigo dele e fala, vem aqui fora. Conta se você pode contar. E o texto diz, Abraão creu no Senhor. Por que Deus diz, conta se você pode contar? Primeiro, pela quantidade de estrelas. Eram muitas. Mas tem outro porém no texto. Vamos fazer uma exegese rápida do texto aqui. Fique à vontade para acreditar no que você quiser. Deus fala, conta as estrelas se você pode contar. Verso 5. Ou seja, há uma impossibilidade de contar. Primeira quantidade. Agora olha o verso 12, por favor. Coloca para mim aí. Verso 12. E pondo-se o sol, houve um profundo sono. Veio um profundo sono, caiu um profundo sono em Abraão. Espera aí. No verso 5 Deus fala, conta as estrelas se você pode contar. Aí Deus chama Abraão para fazer uma aliança, pede os animais. No verso 12 o texto diz, e pondo-se o sol. Agora olha o verso 17, mesmo texto, verso 17. E sucedeu que? Posto o sol. Me ajuda por favor, sucedeu que? Então vamos de trás para frente, hein? No verso 17, a noite chegou, o sol se pôs. No verso 12, estava entardecendo. E no verso 5, é o que então? Por isso que Deus falou, conta-se. Porque não dá para contar a estrela de manhã. É por isso que Abraão é o pai da fé. Porque a fé não é acreditar no que você está vendo. Fé é você olhar para o céu sem nenhuma estrela e dizer, eu não estou vendo nada, mas se o Senhor falou, eu acredito, é grande. Se o Senhor falou, vai dar certo, é grande. Se o Senhor falou, vai acontecer, é grande. Talvez eu estou pregando para gente aqui que olha para o céu da vida e não está vendo nada, mas está crendo assim mesmo, vai ter milagre, vai ter resposta, vai ter saída, vai ter porta aberta, vai ter solução. Fé é acreditar sem ver. Você pode me ajudar a adorar a Deus aqui? Eu já estou caminhando para o final. Você pode me ajudar a adorá-lo aqui essa manhã, porque esse início de tarde, porque tem gente aqui que não está vendo nada no céu da promessa, da vida, mas Deus está dizendo, a promessa está de pé. Creia mesmo sem ver. Parece que tudo está conspirando o contrário. Creia. E olha o que o texto diz, e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Outra premissa básica da nossa fé cristã. A minha vida não muda quando eu prometo algo para Deus, mas quando eu creio no que Deus me prometeu. Para de graça, vou repetir. Gostinho de bezetacil. A minha vida não muda quando eu prometo algo para Deus, porque eu posso quebrar aquilo que eu prometi. A minha vida muda quando eu creio no que Deus me prometeu. É pela fé. Já foi dito pelo vosso pastor, tenho que me aproximar de Deus crendo que Ele existe e que Ele é galardoador. A minha vida muda quando eu creio. A minha história muda quando eu creio. É crer. Hebreus 11:6. Sem fé é
impossível, não há uma variação, não há variante, não há variação, não há outra opção, só tem uma maneira de agradar a Deus: fé, crendo. E creu Abrão no Senhor. E aí Deus continua conversando com Abrão no verso 7, disse-lhe mais, Deus falando, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para herdares. Espera aí, irmão, olha o que Deus fala, sou Deus que te tirei de Ur dos Caldeus. Mais um parênteses aqui, mais uma nota de rodapé. Deus não está fazendo uma menção geográfica. Quando Deus fala, sou Deus que te tirei de Ur dos Caldeus, não é uma informação geográfica, é uma informação temporal. Deus está dizendo o seguinte, eu sou o mesmo Deus que te chamei há 10 anos atrás. Um aleluia na esquerda, não vou repetir. Deus está dizendo, lembra aquele Deus que te chamou lá em Ur dos Caldeus há 10 anos atrás? Eu ainda sou o mesmo. Eu não sei há quanto tempo você ouviu a promessa. 5 anos? 10, 15, 20? Vou mais longe. Deixa eu afundar o prego. Tem gente aqui que não ouviu a promessa. Sabe por quê? Você estava no ventre da mãe quando ela foi feita. Mas sua mãe te contou que tem uma promessa. E você crê. E Deus está dizendo, eu sou o Deus que te fiz promessa no ventre da sua mãe. Eu sou o mesmo Deus, eu não mudei. Se alguém mudou, foi você, eu não, irmão. Quem muda somos nós. Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se alguém pensou em parar, fomos nós. Se alguém pensou em desistir, fomos nós. Se alguém pensou em retroceder, fomos nós. Deus não, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que Ele está dizendo para nós aqui essa manhã. Eu sou o mesmo Deus que te fiz promessa antes de você sair do Brasil. Eu sou o Deus que te fiz promessa quando você era um adolescente. Eu sou o Deus que te fiz promessa quando você era uma criança. Eu sou o mesmo Deus. Eu sou o Deus que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra para herdar. Aí Abrão continua conversando com Deus no verso 8 e diz, olha o que Abrão diz para Deus, Senhor, como eu saberei que eu hei de herdar essa terra? Como é que eu sei que é essa terra aqui que é minha? Aí Deus falou, então eu vou te dar agora um sinal. Verso 9, Deus pede 5 animais a Abrão. Uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Irmão, isso aqui requer muito tempo para uma análise tipológica do texto, e não é o foco aqui, porque teria que ser necessário um culto de estudo da palavra, mas repare a idade dos animais, 3 anos, é a idade do ministério de Cristo, é o tempo do ministério de Cristo. Esses animais aqui apontam para as fases do ministério de Jesus. Pomba e rolinha, símbolo temático do Espírito Santo. Lucas diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Por que o Espírito é simbolizado por uma pomba? Porque a pomba é o único ser que não produz fel na bilis. Todos nós temos um líquido amarelo esverdeado no fígado que ajuda na digestão do alimento. A pomba não tem esse fel, a pomba não tem esse veneno. Por isso que ela é símbolo do Espírito Santo, porque assim como a pomba não tem fel, o Espírito não tem amargura. É impossível você ter uma vida cheia do Espírito Santo e viver amargurado. Não. Você pode até ficar triste, mas a alegria vem ao amanhecer, porque ele não tem fel, não tem amargura. Então repare que aqui aponta para o ministério do Cristo e para as 2 dispensações do Espírito. A pomba e a rolinha, que são parentes dentro da ornitologia, mas pulando esse trecho, Deus pede 5 animais, 3 quadrúpedes e 2 aves. E o texto vai dizer, já disse, e o texto disse que Abraão partiu os animais pelo meio, pôs cada frente uma da outra e as aves não partiu. As pombas e a rolinha só foram sacrificadas. Verso 11, por favor. E o texto diz então que as aves desciam sobre os cadáveres. Abre parênteses, importante explicar. No nosso português só tem uma palavra para ave, é a mesma, mas no hebraico não. Então as aves do verso 10 é a pomba e a rolinha, são a pomba e a rolinha, perdão. As aves do verso 11 não são a pomba e a rolinha, porque a pomba e a rolinha fizeram parte do sacrifício, foram mortas por Abraão. As aves do verso 11 são aves de rapina, corvo, coruja, urubu, águia. São aves que se alimentam de pequenos animais vivos ou carcaças de animais grandes mortos. Quando viram os animais sacrificados, essas aves começaram a descer sobre a aliança que Abraão estava fazendo com Deus. E o texto diz que Abraão, porém, as enxotava. E aí quando Abraão sacrifica os animais, pastor, cai um profundo sono sobre Abraão. Quando Abraão dorme, Deus ratifica a promessa, não retifica, não conserta. Deus faz novas promessas. Dizendo, olha, Abraão, a sua 4ª geração vai para o cativeiro. Eles vão sofrer lá. Eles vão ser aflitos, afligidos. Mas eu vou visitá-los. Vou tirá-los de lá com mão forte. Eles vão sair com fazenda, com riqueza. E vão voltar para essa terra. E eu vou colocar para fora daqui o cananeu, o jebuseu, o gigazeu. Todo mundo vai sair daqui e esse povo, a sua descendência vai tomar posse dessa terra.
Interessante que Deus está falando da descendência que sairia do Egito 400 anos depois. Irmão, Deus está falando do futuro de Abraão. Então guarde o que eu vou lhe dizer. O seu futuro para Deus é tão claro quanto o seu passado é para você. O seu futuro para Deus é tão claro quanto o seu passado é para você. Posso te dar uma boa notícia? Deus já está no seu futuro. Deus já está na segunda, Deus já está na terça, Deus já está na quarta, Deus já está em fevereiro, Deus já está em março, já está em 23, já está em 24, Deus já está no seu futuro. Fica tranquilo. Por isso que ele diz, não fica ansioso pelo dia de amanhã, porque ele já está lá. E aí, quando Abraão sacrifica os animais e sonha e dorme, Deus passa pelos animais em forma de forno de fumaça e tocha de fogo. E quando Abraão acorda, verso 18, o texto diz, e fez o Senhor naquele dia um concerto com Abraão. Outra regra básica do nosso português para interpretação de texto, é concerto com C, não concerto com S. Qual a diferença? Concerto com S é de reparo. Quebrei meu óculos e vou consertar, eu escrevo concerto com S. Bati o carro e vou consertar, concerto com S. Concerto com C é aliança. Ou seja, Deus fez um concerto com Abraão. Deus não reparou nada antigo, Deus fez algo novo. Que Deus está dizendo que eu tenho contigo é algo novo. A promessa do passado está de pé, mas vou fazer algo novo daqui para frente. Vamos entender isso aqui agora. Por que que Deus manda matar esses animais? Por que Deus manda matar esses animais para fazer uma aliança com Abraão? Deus está fazendo uma aliança. É aqui que está o foco do texto. A interpretação hermenêutica do texto é essa. Abraão está fazendo uma aliança com Deus. Aliás, Deus fazendo uma aliança com Abraão. E por que Deus manda Abraão matar os animais? Porque nós estamos a quase 4.000 anos de distância do texto. E naquele tempo não tinha caneta, não tinha Bic, não tinha Mont Blanc, não tinha papel. O papiro era raro e caro. Então como é que dois homens fazem uma aliança? Como é que alguém garantia que não ia quebrar a aliança um com o outro? Fazia-se aliança com sangue. E da terra que Abraão vem, isso é muito comum. Então Deus está usando com Abraão a linguagem que ele entende. Como é que funcionava? Normalmente pegava-se um animal, Deus pediu 5, mas normalmente pegava-se um. Vou usar aqui as 2 caixas de retorno como exemplo. Um bezerro, uma cabra, um cabrito, uma ovelha. E aí 2 homens iam negociar, iam comprar terra. Suponhamos que o pastor Costa Júnior fosse me vender a fazenda dele. E a gente fosse negociar. Como é que ele saberia que eu não ia quebrar a minha palavra com ele e ele não ia quebrar a palavra dele comigo? Nós pegaríamos um animal, 2 pais de família, 2 chefes de estado, 2 príncipes, 2 reis. Era assim que funcionava a aliança. Pegava um animal e cortava no meio. Normalmente com um golpe só, de espada. E pegava a dianteira do animal, colocava num lugar, a traseira no outro. E aí o sangue do animal com as entranhas fazia uma poça no meio. Aí o que os homens faziam? Arrancavam as sandálias, porque sandália fala de autoridade. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai deu 3 ordens em Lucas 15. Anel no dedo, roupa nova e sandália. Quando Pedro estava encarcerado em Atos 12, o anjo vai visitar Pedro ao 7º dia para libertar, porque a igreja estava orando, e o anjo diz, calça a tua sandália, ata o teu cinto, calça a sandália e lança a capa. Por que o anjo estava mandando Pedro calçar a sandália? Porque só andava descalço quem era escravo. Quem era senhor andava calçado. Herodes queria fazer de Pedro um escravo, ou seja, ele era escravo de Herodes. O anjo falou, calça a sandália que você está recebendo senhoria, autoridade. Quando Boaz remiu Ruth na porta de Belém, no livro de Ruth, ele troca a sandália com os anciãos da cidade. Por quê? Porque trocar a sandália era trocar a autoridade. Por isso que quando Moisés aproximou-se da sarça, Deus disse, arranca a sandália. Por quê? Porque aqui você não é senhor, aqui você é servo. Então os homens arrancavam a sandália e a pés descalços pisavam no sangue da aliança. Um ficava do lado de cá, o outro do lado de lá. E o primeiro passava, pastor, pisando no sangue do animal, para lá e para cá. Permita-me virar as costas para vocês. Quando voltava, dizia para quem ficou do outro lado, se eu quebrar a minha palavra contigo, que seja feito da minha vida como foi feito da vida desse animal. Ou seja, se eu falhar na aliança, que eu morra. Aí o outro que ficou do outro lado, descalço também, pisava no sangue, e quando voltava dizia para quem ficou atrás, se eu quebrar a minha palavra contigo, que seja feita da minha vida, como foi feito da vida desse animal. Se eu quebrar a minha palavra contigo, que eu morra. Deus falou, Abraão, essa é a aliança que eu vou fazer com você. Quando Abraão cortou os animais, pastor, Abraão já sabia, para a aliança ficar boa, o que eu tenho que fazer? Pisar no sangue. Só quando Abraão cortou os animais, o texto diz no verso de número 12, um profundo sono caiu sobre Abraão. E a palavra profundo sono aqui é a mesma que aparece para Adão no Éden, para Deus tirar Eva da costela de Adão. Ou seja, foi um sono espiritual. Quando Abraão cortou os animais, antes de Abraão pisar no sangue, Deus falou, dorme, Abraão. E aí quando Abraão olhou, Deus passou no sangue em forma de forno de fumaça e tocha de fogo.
E Abraão não passou no sangue. Por que Deus não deixou Abraão pisar no sangue e fez Abraão dormir? Porque Deus conhece o futuro e nós não. Deus sabia que no capítulo 16 ele ia tomar Agar como mulher e gerar Ismael. Deus sabia que no capítulo 20 ele ia mentir dizendo que Sara não era sua mulher. Se Abraão tivesse pisado no sangue, quando ele falhasse, Deus tinha que matar ele na hora. Então Deus falou: dorme, Abraão. Dorme e deixa que eu piso no sangue. Por quê? Porque você falha, mas eu não falho. Você mente, mas eu não minto. Você erra, mas eu não erro. Você cai, mas eu fico de pé. Você é criatura, eu sou criador. Você é temporal, eu sou eterno. Você é pequeno, eu sou grande. Você não é nada, eu sou tudo. Abraão, dorme e deixa que eu piso, porque eu sou fiel. Você falha, mas eu sou fiel. Você erra, mas eu sou fiel. Você tem todos os defeitos, mas eu sou fiel. Eu não falho, Abraão. O que é isso que está acontecendo aqui em Gênesis 15? É o Calvário no Antigo Testamento. Por que não fui eu nem você que subimos o Calvário pisando no sangue? Porque para pisar no sangue não podia falhar. Então veio um que não falha, pisou no próprio sangue para fazer aliança conosco. É por isso, você pode adorá-lo aqui essa manhã, você pode glorificá-lo aqui essa manhã, porque aquele que não falha tem uma aliança conosco. Aquele que não erra. Você pode tirar 30 segundos para adorar ele aí, eu já estou encerrando. Aleluia! Ele não falha. Pastor, como esse texto aplica-se na minha vida? Quando Deus te chamou, Deus já sabia até onde você podia ir. Você está achando que o seu pecado surpreendeu a Deus? Está achando que quando você errou essa semana, Deus olhou e falou: uau, não esperava ela fazer isso. Você acha que quando eu errei essa semana, Deus olhou para mim e falou: nossa, Renan, agora você me arrebentou. Eu não esperava isso. Não. Deus nos chamou não porque somos santos, mas para nos santificar. Não porque somos perfeitos, mas para nos aperfeiçoar. Não porque somos certos, mas para nos acertar. E Ele nos chamou apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas limitações, apesar das nossas debilidades. E essa manhã não era nem para eu estar aqui na ótica humana, mas sabe por que Deus me trouxe aqui? Para dizer para alguém: não deixa o diabo te acusar. Porque a aliança foi feita no sangue, o sangue purifica de todo pecado. Não é só uma aliança verbal, é uma aliança selada com sangue. Aí alguém está ouvindo o pastor Júnior e está dizendo: então ficou fácil, hein, pastor Suzana? Então Deus é fiel, eu falho e está tudo certo. Tem uma parte de Abraão na aliança, que é a nossa parte também. A parte de Deus na aliança, ser fiel. Me ajuda, a parte de Deus na aliança é o quê? Fiel. E a parte de Abraão, pastor Renan, está no verso 11. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. A parte de Deus na aliança é ser fiel. E a de Abraão, não deixar a ave de rapina pousar na aliança. O que a ave de rapina representa aqui? Satanás. Marcos capítulo 4, Jesus contando a parábola do semeador. Jesus diz que o semeador lança a semente, a ave vem e leva embora. Os discípulos perguntaram: que ave miserável é essa que leva a semente do evangelho embora? Jesus disse: Satanás. Então a parte de Deus na aliança é ser fiel. E a nossa, não deixar o diabo pousar na aliança. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu te dar uma notícia. Enquanto nós estamos aqui cultuando, tem bandos de ave de rapina no mundo espiritual. Legiões de demônios dizendo: vou descer lá e vou acabar com aquele crente. Vou descer lá e vou acabar com a comunhão dele, com a aliança dele, casamento, família. Vou descer, vou destruir. E aí a pergunta que fica: como é que eu coloco a ave de rapina para correr? Que o nosso desafio é colocar a ave de rapina para voar para longe. Paulo explica isso. Romanos capítulo 4, outro texto riquíssimo, quem sabe no outro dia a gente fala sobre isso. Romanos capítulo 4, Deus fala que Abraão creu contra a esperança. Paulo fala: Abraão creu contra a esperança. Irmão, quando a esperança acabou, Abraão continuou crendo. E aí, vai desistir? A esperança acabou e Abraão continuou crendo. E Abraão creu contra a esperança. Aguardou a promessa e foi fortificado na fé, dando glória a Deus.
Pastor, como é que eu faço para colocar ave de rapina para correr? Porque o tempo está passando, parece que o negócio não aconteceu e a ave de rapina está querendo pousar. Como é que eu boto ela para correr? Igual Abraão, dando glória a Deus. Aí você teve uma semana complicada, nevou, o trabalho não deu certo, então o processo está correndo na justiça, problema no Brasil para se resolver, crise para todo lado. O diabo olhou e falou: não vai para a igreja, não vai dar glória a Deus, não vai dar aleluia, vai desistir. Para a vergonha do inferno, a ave de rapina está rodeando aqui a igreja, dizendo: vou descer lá e vou acabar com o culto, vou acabar com a aliança, vou fazer ele desistir, vou fazer ele retroceder. Mas quando a ave de rapina está dando um rasante, você está de mão erguida dizendo: Espírito, Espírito, que desce como fogo. Você está dizendo: Deus, eu te glorifico, Deus, eu te exalto, Deus, eu te bendigo. A ave de rapina diz: não dá para descer, tem adoração. Ele não desiste, ela não desiste. Não dá para descer, deixa eu voar para longe, deixa eu voltar para longe. Eu vou liberar uma palavra aqui. Enquanto você está aqui adorando a Deus, tem ave de rapina voando para longe da sua vida, tem ave de rapina voando para longe da sua casa. Amanhã no seu trabalho a ave de rapina já foi embora, na sua casa a ave de rapina já foi embora. Cadê os espantadores de ave de rapina? Cadê? Ergue essa mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Nenhuma ave de rapina vai descer na sua vida. Tira 30 segundos para adorar, tira 30 segundos para adorar. Não deixa a ave de rapina pousar, isso, não deixa. O diabo queria que você desistisse. Sabe qual é a minha oração aqui agora? Que venha sobre nós aquela graça do profeta Abacuque. Qual é? Adorar diante das negativas da vida. Abacuque 3, a partir do 17, está tudo dando errado, ó. Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as filhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, nos campos não haja mantimento, está tudo dando errado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Está tudo errado, está tudo dando errado, mas eu adoro. Está tudo complicado, mas eu adoro. A neve está descendo, mas eu adoro. É perseguição, mas eu adoro. Eu estou adorando e a ave de rapina está voando para longe. Isso aqui é profético, irmão. Nenhuma ave de rapina vai pousar na tua vida. Coloca ela para correr. E aí, pastor, lindo isso aqui. Abraão, ainda na visão, pastora Suzana, verso 17, por favor. Pessoal da mídia, top demais. Sucedeu que posto o sol houve escuridão. Me ajuda aqui, ó. Tem dois elementos que Deus usa: forno de fumaça e tocha de fogo passaram por aquelas metades, passou por aquelas metades. Algumas traduções vão dizer assim: um forno fumegante. O que é um forno fumegante? Algo que expelia fumaça. Deus passou expelindo fumaça, puf, e fogo. Até trilha sonora tem. E por que Deus passa nesses dois elementos? Abraão olhou Deus passando, fumaça e fogo. Alguém tinha que pisar no sangue, Deus passou em forma de fumaça e de fogo. Aí quando Abraão acordou, Deus falou: sua quarta geração toma essa terra. Abraão já tinha esperado 10 anos, esperou só mais 15. Esperou só mais 15. Passa rápido. Aos 100 anos Abraão pega Isaac no colo. Isaac significa o quê? Sorriso, porque com Deus é assim: quem ri por último ri melhor. Abraão pegou Isaac no colo. Aí Isaac gera Esaú e Jacó. Deus escolhe Jacó. Jacó gera 13 filhos, uma moça e 12 rapazes. O 12º filho, Yosef, José. 13º, Benjamim. José, o 12º filho. 12 é o número do governo. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas. José já nasceu para governar. José vai para o Egito, tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Seus irmãos vão na época da fome, reencontram José. Êxodo capítulo 1, verso 5, se não me engano. 70 almas da família de Jacó descem para o Egito. 400 anos passam. Aqueles 70, que crente sabe fazer filho, irmão. 70 viraram 3 milhões de pessoas. Com 400 anos eles encheram o Egito. 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas aproximadamente. Aí Deus levanta Moisés para libertar o povo. Êxodo capítulo 3, Deus levanta Moisés. No 5, Deus envia ele ao Egito. No 7, ele conversa com o faraó. Aí começam as pragas. Até a 9ª praga, coração de faraó endurecido. Na 10ª praga, morte dos primogênitos, o faraó não aguenta, liberta o povo. E aí o êxodo começa a acontecer. Aquela caravana forte, impoluta, marchando, pujante, rumo ao deserto. O êxodo acontece. A Páscoa acontece. O Pêssar
É Deus passando por cima do Egito para livrar quem está embaixo. Quando a caravana está saindo, Êxodo capítulo 13, por favor, mano, verso 21 e 22. Obrigado, pastorzão. Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22. Olha que coisa extraordinária. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. 22. E nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. 40 anos no deserto, de manhã, nuvem, de noite, fogo. Quando o povo pisou em Canaã, sumiu a nuvem, sumiu o fogo, porque a promessa cumpriu. Nuvem é o que, irmão? Fumaça. Quando o povo saiu do Egito, olharam para o alto, de manhã, fumaça. De noite, fogo. Que fumaça é essa aí? Não sei, está aí, vamos caminhar. Que fogo é esse aí? Não sei, está aí, vamos caminhar. Eles não sabiam. Mas todos os dias que a fumaça e o fogo apareciam no deserto, era Deus dizendo: há 400 anos atrás eu prometi ao meu amigo Abraão. E se eu prometi, eu vou cumprir. E eu encerro essa meditação essa manhã com uma frase no nosso português simples demais. 3 palavras. Você já viu essa frase estampada em camiseta, perfil de rede social, adesivo de carro, pinchado em muro, lameiro de caminhão? Você vê essa frase em tudo quanto é lugar. Mas para nós que temos promessa, ela nunca foi tão pujante e verdadeira. E ela resume toda essa quase uma hora que eu estou falando aqui. Essa frase resume tudo que nós lemos e aprendemos aqui. Que frase é essa, pastor? Deus é fiel. Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus.